Pedi-te que trouxesses uma fotografia com alguém que tenha sido importante para ti, até estava à espera que trouxesses uma da infância, mas a tua escolha é uma fotografia de quando tinhas 21 anos e estás com o Zé Pedro. Esta imagem é um marco? Aí foi realmente a parte onde realmente foi muito importante alguém e onde foi muito importante, onde a minha vida mudou. Portanto, deixando os parâmetros normais de uma vida sã e bem acompanhada pelos pais e pelos irmãos e pela família e pelos amigos e tudo e com boas notas e com tudo bem. Em 1978 fui surpreendido ao conhecer um outro mundo que me foi facultado pelo Zé Lionel e pelo Zé Pedro, e com o convite para integrar os Chutes e Pontapés. Portanto, isto passou-se no princípio de dezembro de 1978 e a partir daí a minha vida mudou completamente. Portanto, eu já tocava, desde os 15 anos que estou em palco, tocava nos bailes, tocava em festas, por aí fora. A partir do conhecimento da entrada para os Chutes e Pontapés, ficou tudo diferente. Portanto, passou a haver dois caminhos. E o Zé Pedro é um ponto-chave nesse caminho. Foi o Zé Pedro que foi o ponto. O Zé Pedro e o Zé Lionel também, não desmerecendo, foram os dois. Eu comecei por mudar bastante com o Zé Lionel e depois com o Zé Pedro, né? Depois quando saiu. E pronto, e foi realmente uma coisa muito diferente daquilo tudo que era a minha vida anterior. Eu era um rapaz aplicadinho, e continuei a ser, mas de outra maneira. E o mais importante foi descobrir outro universo, uma coisa diferente, pessoas que mostraram o mundo como ele também era. E ainda por cima, numa altura onde o mundo se tornava novo e era esperançoso e era novo, estava nas nossas mãos, digamos assim. Amor, 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 amor presente em cada espinha desfolhada. O país conhece-o como Tim dos Chutos, mas quando nasceu a 14 de abril de 1960 em Ferreira do Alentejo, recebeu o nome António Manuel Lopes dos Santos. Uma harmónica foi o primeiro instrumento que tocou para ajudar a passar as horas de internamento por causa de uma hepatite. Tinha 13 anos quando experimentou a viola que os pais lhe trouxeram de Espanha, porque lá eram mais baratas. E já são mais de 50 anos sem largar a música. Além do grande e duradouro fenómeno dos Chutes e Pontapés, não hesitou em experimentar outros caminhos musicais. Aqui chegado para 2025, entre outras coisas, propõe-se percorrer o país com a guitarra e histórias agarradas aos milhares de palavras que escreveu até hoje em letras de canções. Eu sou a Conceição Lino e este é o Geração 60. Os meus entrevistados nasceram durante a ditadura e cresceram na democracia que lhes trouxe a oportunidade de poderem sonhar com todas as possibilidades. Tornaram-se uma referência nas mais diversas áreas. Será que o mundo em que vivem hoje é o que esperavam? A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo do giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos. Olá, Tim, bem-vindo. Olá. Então, ninguém te chama outra coisa senão Tim? Não, já às vezes chamam o senhor Santos ou o senhor António, mas é mais na farmácia. Mesmo na família, isso toda a gente, não há outra hipótese. Não há outra hipótese. Eu já fui tudo, fui António Manuel, fui Lopes, fui Santos, fui Lopes dos Santos, mas acabei sempre por ser o Tim.
Na realidade, eu nem precisava ter preparado muito esta nossa conversa, porque ao fim deste tempo todo não te faltam histórias. Eu posso só virar-me para ti e dizer: ó Tim, conta-me histórias. Sim, é um bocado assim. Ou mais cantamos histórias, às vezes tenho que me refriar um bocadinho. Como sou alentejano, também por aí fiquei com um gosto também pela palavra e por falar, né? E às vezes torno-me um bocado aborrecido porque falo demais e lembro-me de coisas umas a seguir às outras, e as palavras são como as cerejas e por aí fora e e quando dou por mim a coisa nunca mais acaba, porque realmente consegui exercitar a minha memória para me lembrar de muitas coisas, porque fiz, como estudei, como fiz a faculdade e tudo mais, tive que marrar, não é assim que se diz, tive que marrar e a minha memória acabou por ficar bastante desenvolvida, digamos assim. E depois, como tenho as letras todas, que são mais de 200 para cantar, também sei quase todas de cor, tirando uma palavra ou outra. Às tantas, quando começo-me a lembrar das coisas, vou-me lembrando das coisas todas. Sim, mas quer dizer, o facto é que podes achar que é aborrecido, mas o público adora ouvir essas histórias, não se cansa. E porque há muitas, quer dizer, já deste tantas entrevistas, já falaste tanto sobre a tua carreira, mas há sempre mais qualquer coisa relacionada com aquele tema que escreveste, do lugar onde estavas quando sim. aquilo aconteceu. Quase cada dia da carreira tem uma história por trás, desde a história, tem uma lembrança por trás, melhor ainda, desde a lembrança da viagem, à lembrança de quem lá estava, de como é que foi, o que é que se comeu, o que é que correu, o que é que se bebeu, o que é que se fumou, como é que se fez, não sei o quê, o que é que aconteceu depois, quem é que apareceu, estava, quem não o que é que se estava. falou, porque é que aquilo depois foi importante para outra coisa qualquer. E muitas vezes as coisas encadearam-se, ou seja, por causa de um qualquer trabalho, quando dei por mim estava enfiado noutra aventura, porque sim, não é? As coisas foram se encadeando umas nas outras. Pronto. Então, este espetáculo que vai correr, que O está Canta-me já, Histórias, sim. que tens preparado em vários lugares do país, não Sim. é? Consiste em histórias, tu e o instrumento, Sim, e pronto. Sim, eu tenho uma introdução que é mais ou menos standard, digamos que é sempre a mesma, onde canto 2 ou 3 músicas para abrir. O que eu pensei foi que eu não tenho tempo para contar decentemente o que é que se passou com o Rio Grande, com a resistência, com os chutes e pontapés e com mais uma série de coisas, numa hora e meia. Portanto, eu vou precisar de 8 horas. Ora, eu não tenho 8 horas e as pessoas não têm 8 horas para dar. Portanto, como é que eu faço isto? Então, agora, o problema que eu tenho daqui para a frente, portanto, agora nos espetáculos que vou dar, é exatamente fazer uma seleção aprimorada e ver se não me repito e se não fica uma coisa tanto fixa. Mas cada momento com o público é sempre diferente. Da parte dos chutes e pontapés, as coisas até são bastante, como é que eu posso dizer, bastante descansadas. Porque eu digo isto às vezes por brincadeira ao resto do pessoal dos chutes, e muita gente que não me compreende, mas pronto, que digo que quanto mais pessoas estão a ver, mais fácil se torna. Tivemos ao longo do ano concertos sempre com, sei lá, mais de 30 mil pessoas, 50 mil pessoas por todo o lado, e eu acho esses espetáculos extremamente fáceis, ou seja, esses são realmente aqueles onde parece que uma pessoa está a descer um caminho, sei lá, porreiro, onde as Conhecido, pessoas... Conhecido, não, familiar. E prazenteiro, portanto é bom. Aquilo não traz nenhum... Portanto, temos que ter atenção, temos que preparar, temos que estar prontos para tudo. Mas em vez de sentir o medo das pessoas, não, é ir com elas, e elas estão ali para se divertir, e portanto a coisa vai correr bem de certeza. Nestes espetáculos, por contraponto do Canta-me Histórias, vamos ter salas com 200 pessoas, com 180, 300, por aí fora, e são muito mais difíceis, porque se naquele dia as pessoas viraram para uma calma estranha... Sentes muito mais a reação do público, estás mais sim. próximo, no fundo, sim, é isso, não é? Sim, e fico muito mais dependente do público e daquilo que eles se manifestam. Com mais silêncios também, não é? Com mais silêncios, com mais bocas. Toca isto, toca aquilo. Pronto, essas coisas. Às vezes meto-me com eles, é a melhor maneira de fazer, é entrar no comboio e brincar como eles. Mas sinto realmente que fico muito mais exposto e que a coisa se torna muito mais arriscada. Lembras-te do teu primeiro cachê? No meu primeiro Já cachê... se perdeu na memória? Não se perdeu. Primeira vez que, enquanto músico, ganhaste dinheiro?
Eu acho que isso, enquanto música ganha dinheiro, até foi antes dos chutes e pontapés, mas pronto. O que eu me lembro muito concretamente foi da primeira vez que recebemos, eu e o Zé Pedro, que recebemos direitos de autor na SPA. Passámos por lá pela Duque Lolé e o Zé disse, pá, se calhar vamos aqui, vamos ver o que é que temos aqui, que houve uma coisa na editora, que não sei o que é que me disseram. E chegámos lá, recebemos 8 contos cada um, que era quase metade como que o meu pai ganhava. E de facto os chutos nascem nessa altura em que há um movimento de música nova em todo o país. Sim. E isso fez toda a diferença, não é? Eras muito sonhador, achavas que tudo te podia acontecer ou tinhas receios do que vinha por aí? Se calhar aconteceu aquela coisa que ali entre os 16 e 17 anos, não é? Uma pessoa parece que fica à espera que lhe vá acontecer qualquer coisa. Prepara-se para que lhe aconteça qualquer coisa. Pode ser um amor, pode ser um emprego, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Parece que a outra parte toda anterior ficou arrumada, não é? Está despachada e vai acontecer qualquer coisa. E aconteceu. Já estava a acontecer, já tinha amigos, já tocava, já tinha amigos noutras terras onde ia tocar, por aí fora. E eu sentia que realmente a música, embora é preciso que se diga que na altura a música não era de forma nenhuma carreira, nem futuro, nem nada, portanto era um hobby um bocadinho mal visto, mas senti que havia ali qualquer coisa que ia justificar todas as outras coisas mais difíceis que se estavam a passar do outro lado, não é? Os teus pais o que é que acharam disso? O teu pai tocava harmónica, por isso é que tu começaste Sim, por tocar harmónica harmónica também. Mas eles ficaram muito preocupados quando perceberam que eu estava realmente a levar aquilo mais a sério do que é o que eles pensavam. Depois comecei a chumbar na faculdade e aí a coisa começou a piar mais fininho. Mas pronto, eu percebi que... Mas tu fizeste o curso? Fiz o curso todo e fiz o estágio, fiz tudo. Portanto, E para que é que te serviu esse curso até aos dias de hoje? Posso perguntar? Já tiveste alguma aplicação prática do desse curso, conhecimento? Por acaso, já, mas não na agricultura. O curso de agronomia, o que eu fiz era um curso muito abrangente, muito bonito, com cadeiras muito bonitas, umas difíceis, outras menos, outras mais fáceis, mas muito bonito, e dava um conhecimento do mundo muito especial. Um conhecimento do que se come, do que se vê, saber que árvores são aquelas, porque é que estão ali, porque é que a paisagem é daquela maneira, porque é que as terras são assim, porque é que as outras são assado, e portanto dá-te uma posição perante o mundo muito, muito, muito boa, um conhecimento básico muito, muito porreiro, e dá-te uma cultura e prepara-te de uma certa forma para perceberes o sítio onde estás no presente, no dia-a-dia, pronto, por aí fora. Agora, o que é que eu fiz? Com a agronomia, com o seu curso e não sei o que mais, eu fiz 8 meses de estágio em Cruz, por aí fora, e depois abandonei. Abandonei porque nessa altura saiu o Circo de Feras e passei a ser artista a tempo inteiro e passei a ser músico profissional e por aí fora. Mas há ali um período da tua vida em que acontece que tu já Tudo ao falaste mesmo sobre tempo. isso, tudo ao mesmo tempo. Conheceste a tua mulher, Tudo. os chutos, Sim. o curso no conservatório, que era Sim. uma coisa também importante para ti. Sim, que não consegui fazer e depois tive que retomar já aos 40 e tal anos. E que fiz. Pronto, se calhar o que quer dizer é isso mesmo, aquilo que eu estava a dizer, que ali pelos 16, 17 anos estava à espera que me acontecessem coisas, né? E depois de não repente esperavas, era que até acontecessem tantas. acontecessem tantas, mas aconteceram. Eu tentei, eu acho que no fim e ao cabo, todas as que me aconteceram foram simpáticas e eu tentei mantê-las até o curso de conservatório, porque depois acabei por repetir e agora tenho uma escola de música e gosto muito dessas coisas e da música pela música, não é? Pelo conhecimento e pronto. E o que é que o teres crescido em Almada influenciou essa tua vida e essa tua paixão pela música? Porque a Almada também nessa altura tinha... quer dizer, a Almada tem uma história Almada é uma de história, música, não é? Tem é quase a Liverpool portuguesa, digamos assim. Almada tem uma história de música muito forte, embora na altura, portanto nos 70s, fosse uma coisa de um bocadinho de rivalidade, ou seja,
a malta conhecia-se e tal, eu fui aos concertos aos primeiros do HF, por aí fora, também vi Iodo, o HF com Iodo, uma série de coisas dessas, Rock e vários, por aí fora, a malta lá da Almada. Tive aulas com malta também da Almada, o Doro, conheci o Zé Nab também por essa altura, mas digamos que havia 3 ou 4 músicos em Almada, havia uma banda ou duas de baile boas, e depois havia então todos estes emergentes, né, que não sabiam muito bem tocar, mas queriam tocar. E que também não nos dávamos assim tanto, mas dávamos o suficiente para muitas vezes passarmos tardes de sábado e domingo a fazer coisas inconsequentes muitas vezes, mas a fazer coisas. Pronto, sei lá, se eu vos disser que estive a tocar, portanto, uma vez o Renato Gomes, que era o guitarrista do HF na altura, apareceu lá na minha casa quase ao fim da tarde e nós tocávamos um bocadinho juntos, mas não muito. E eu estava a tocar no meu pau com cordas, que era o que eu tinha, não tinha uma guitarra própria, tinha uma guitarra que o meu pai me tinha feito, e ele outro dia estava-me a contar que foi lá à casa e que se lembra perfeitamente de eu estar a experimentar a fazer a casinha, a tirar os acordes da casinha e a tocar com ele. Portanto, fazíamos estas coisas juntos, íamos brincando, mas não. Depois eles cresceram rapidamente, não é? Eles de um mês para o outro tornaram-se estrelas e eu fui tocar para os Chutos. E os Chutos foram uma banda que, por exemplo, não tinha instrumentos. Nós íamos para um sítio e pedíamos os instrumentos à banda que estava a tocar para nós tocarmos ali 3 ou 4 músicas e pronto. Isso deu-nos assim uma espécie de aura de... como é que é? De happening. Uma coisa que acontecia porque sim, porque se queria, porque se tinha muita força e éramos capazes de ser mais... Mas é verdade que o vosso primeiro espetáculo foi nos Alunos da Apolo? Foi. 5 minutinhos, sim, chegaram sim. lá Chegámos e tocámos, pedimos foi exatamente isso. Portanto, os faíscas estavam disfarçados de Eddie and Rod Rods, ou o que era, a fazer uma festa de rock and roll. Eles foram beber umas cervejas, nós pedimos os instrumentos emprestados e tocámos ali por 00:30, coisa assim. Tocámos, eu acho que foram 4 músicas em 6 minutos, mas não queria mentir, mas acho que foi 4 músicas em 6 minutos. Depois as músicas acabaram, estávamos um bocadinho enervados, é verdade. Enervados quê? Tudo e mais alguma coisa. Tudo e mais alguma coisa, de ser pouco tempo. De ser pouco tempo, de algumas substâncias, tudo. Estávamos um bocado enervados, um bocadinho de álcool também a mais que tínhamos, por aí fora. Mas pronto, aquilo depois, o que aconteceu foi que o Zé Leonel, que era o vocalista na altura, nós estamos a tocar, tocamos as 4 músicas, era o Dados Viciados, o Sacaninha, o Rock and Roll e mais não sei o quê. O Zé Leonel sai-me pela frente do palco, e o Calu, que tinha vindo tomar estava na tropa, tinha levado aquela injeção da tropa, estava a doer as costas e ia ficar todo preso, sai também da bateria, eu e o Zé Pedro, damos mais 2 coisinhas de viola e vamos embora. Portanto, aquilo acabou por, como é que é? A banda desfez, desapareceu. Foi-se desintegrando à medida da performance. Desapareceu. Pronto, olha, e tu não, quer dizer, não estava nos teus planos seres o vocalista. Nada, não é? nada. Isso foi uma coisa que também a vida te colocou pela frente. Pronto, quer dizer, eu acho que lá está, voltamos à tal definição dos 17 anos ou 16, que é, pá, alguma coisa vai acontecer, tem que estar pronto para tudo. E acho que ainda hoje ainda é um bocado isso. O que aconteceu? O Zé Leonel acabou por sair da banda. Nós tínhamos, nessa altura já estava o Francis, por aí fora já estávamos a tocar mais ou menos um bocadinho melhor e com alguma perspectiva de futuro. E de repente somos contratados, não é bem o termo, pediram-nos para irmos tocar ali a tiros, acho eu, à prisão das senhoras, e nós fomos, e foi um sábado à tarde, assim uma coisa, e não havia vocalista, e como eu era o tipo que fazia os coros e sabia as letras, também fazia algumas delas, fiquei escalado para cantar as 3 ou 4 músicas que seriam o Semen e mais umas coisas assim, nesse concerto, e a partir daí depois fomos para o Rock Rendezvous e eu passei a ser o vocalista oficial, mesmo sendo vocalista, não era o frontman. Portanto, eu tocava do lado esquerdo do palco, cantava aí e o Zé Pedro ocupava o meio do palco. Portanto, havia sempre esta coisa. O Zé Pedro sempre foi, desde essa altura, sempre foi
digamos, o frontman da banda. Falaste agora do Seaman, que ele levou esse tema à rádio comercial, é isso, ao António Sérgio, naquela altura? Sim, levou. Porque achou, isto tem que ser mostrado a alguém, vou Sim, aqui ter... Portanto, sim. ele tinha estas iniciativas. Sim. Ele acreditava mais do que os restantes, ou não? Ele era uma pessoa de iniciativas, digamos assim. Era uma pessoa que achava que se devia ir mais longe. Cada um tinha a sua... depois nos chutos a coisa depois foi solidificando, mas nos primeiros tempos, muitas vezes, a concretização, as ideias vinham do Zé Pedro, não é? Muitas vezes as ações vinham até do Zé Leonel, que era ainda mais prático que o Zé Pedro, arranjava sítios para ir tocar no baile, sei lá, não sei de onde, na festa não sei de quê, arranjava a maneira de a gente ir. Mas o Zé era uma pessoa mais... procurava mesmo. O Calu era uma pessoa que se dedicava mais à prática das coisas, a tocar bem, a como é que ia tocar, se tinha condições, se não tinha, por aí fora. Era o que tinha a carta, o que tinha o carro, o que conseguia fazer com que as coisas funcionassem. E eu era o puto, quer dizer, eu era o mais novo e tocava baixo e fazia cores e contava piadas. E durante muito tempo tiveram essa ideia de mim que era o puto que contava piadas, meio parvo, contava piadas. Ainda durou essa ideia durante muito tempo, mas eu sempre achei que às vezes uma boa piada resolvia o assunto e pronto. Em situações de maior tensão. E há um projeto que para ti foi muito, muito importante, não só para vocês enquanto banda, mas no panorama da música portuguesa, que foi o Rock Rendezvous, onde... Sim, foi. E porquê que não... Tu achas que era possível haver outro Rock Rendezvous nos dias de hoje? Para já explica a quem não sabe o que é que era o Rock Rendezvous, Okay, então, porque havia concursos de onde surgiram as grandes bandas dessa altura do rock português. Sim, era uma sala, que era uma antiga sala de cinema, como é que foi aproveitada ao estilo inglês, ou seja, foi toda pintada de preto. No bairro do Rego, em Lisboa. No bairro do Rego. Uma sala que não era muito grande, com um primeiro balcão pequenino onde havia cadeiras, e depois dois balcões, dois corredores, um palco que talvez tivesse 8x4, assim uma coisa. A sala era a inglesa, como eu disse, portanto toda pintada de preto baço, ficava assim um bocado fechado, mas aliás, como depois fui a Londres ver concertos em sítios desses, onde eram salas de cinema que tinham sido adaptadas para concertos. E o que acontecia era que aquilo também era discoteca. Acabava por ser discoteca, por exemplo, ao sábado não havia concertos, só havia discoteca. Os dias fortes dos concertos seriam à sexta, à quinta e à sexta-feira. Os chutos tocavam muitas vezes à quarta e à quinta, e raramente. E vieram bandas de fora. Eu lembro, agora estou a olhar para ti, a primeira vez que eu te vi pessoalmente, estavas tu e o Rui Reininho no Rock Rendezvous. Sim. E foi... Eu já não me lembro foi se terá sido... Não, foi num espetáculo para aí dos Killing Joke. Tu viste? Sim, vi. Foi? Pronto, sim. Então deve ter sido nesse. Vi Killing Joke, como é que era? Teardrop Explode, Lords of the New Church, porque vieram várias bandas nessa altura. Sim, eles tinham uma... O Echo and the Bunnymen também estiveram lá. Eles tinham, tanto o Mário Guia e o Pita, tinham uma relação com a já não sei se era Factory, se era não sei o quê, de lá de Inglaterra, onde tiveram uma altura onde trouxeram uma série de bandas que depois passaram a ser conhecidas. 6 meses, um ano depois é que tiveram o seu sucesso. E não faz falta um projeto desses agora? Não faço ideia, porque a música mudou tanto. Portanto, nós temos sempre que pôr isto numa situação em que... De contexto. E então, na altura, a música era um bem raro. Era difícil. As coisas chegavam cá muito depois de serem lançadas. Quando chegavam, não é? Como é que tu tinhas o contacto com outros músicos e com o que se fazia? Havia sempre alguém que tinha um amigo, que tinha o disco, que tinha trazido? Exatamente, quer dizer, como é que nós conseguimos hoje explicar a um grupo de pessoas de 16 anos, não é? Em que ficavas à espera ansiosamente um mês... Às vezes mais, que viesse a tua encomenda de Inglaterra, tu tinhas preenchido num papel e com umas cruzitas, tinhas pago, pré-pago, não sei o que mais, que depois chegava pelo correio, e onde havia um disco era partilhado, quer dizer, havia esta coisa que as pessoas hoje
não sei se percebem, se não, em que muitas das coisas tinham que ser partilhadas. Portanto, a palavra vaquinha, a palavra de se fazer uma partilha das Porque isso coisas... era tudo muito caro para os orçamentos dos Claro, jovens da claro, época. houve. E havia quem gravasse, eu, por exemplo, Sim, gravava imensas cassetas, coisas claro. no som da frente do Sim, António António Sérgio por aí fora. e do Luís Filipe Barros Sim, Luís também. Filipe Barros, o Rock and Stock. Do Rock and Stock, Sim, porque Rock Stock quem era- queria ter acesso àquelas músicas gravava-as na rádio. Sim, o Rock and Stock tinha 3 E depois horas. ouvia-as nas cassetes. Sim, o Rock and Stock tinha 3 horas e normalmente tinha, às vezes até, portanto passavam, foi o princípio, digamos assim, dos playlists e tudo, porque ele, às vezes quando a música era muito importante, ele passava nas horas todas, portanto passava 3 vezes a música, coisas lá de fora, Lena Lovitch, coisas assim que ele realmente insistiu, os Tubes, por aí fora. Mas pronto, mas eu não consigo explicar o que é uma pessoa ir para a casa do outro com o disco, pôr o disco, ouvir o disco uma vez, virar o disco, ouvir o disco outra vez, virar o disco, ouvir o disco, depois falar um bocado, depois não sei o quê, depois serem 6h30, 7 horas, pronto, aí desfazia-se aquela pandilha e cada um ia para a sua casa e o disco ficava ali. Depois ficava reservado para ir para a casa do outro, para o outro gravar o disco e para depois na outra semana íamos à casa do outro ouvir o mesmo disco. E assim era. E assim era a partilha do assim disco, era. desse bem precioso. Sim, desse bem precioso. E portanto nós acabávamos por conhecer o disco de ponta a ponta. E era um disco por semana com sorte. Olha, e o que é que tu achas da música que se faz hoje em dia? Já te fizeram esta pergunta se calhar várias vezes, não sei se é politicamente correto dares uma resposta não tenho muita sincera e Não, honesta. sincera e honesta. Não consigo a primeira resposta é que a música floresceu de tal maneira, tanto como se fosse uma árvore, não é? Vamos agora a estas imagens mais agronómicas. Floresceu de tal maneira, criou tantos ramos, que é muito difícil fixar-nos em todos. Portanto, temos uma ideia geral da árvore, eu acho que está muito boa. Em termos de música, há muita música de muito género, há muita maneira de fazer música, que é outra complicação, porque por um lado pode ser assustador dizer-se, hoje já não se toca um instrumento, vai-se ao computador e faz música, ok. Por outro lado é muito mais criativo, portanto a criatividade está muito mais à mão de semear, está muito mais fácil. O que leva também, pronto, a eu não poder ter uma opinião sobre tudo. Mas há coisas que tu tens ouvido que te dizem, olha, boa, gosto disto. Sim, muitas coisas gosto. Não te posso dizer se é isto, se é aquilo, muitas coisas gosto. Sou muito fã também de coisas mais antigas, por aí fora. Mas o que eu acho mais importante disto tudo é para não citar nomes nessas coisas, é uma diferenciação que houve, que é na nossa altura nós dávamos muita importância aos discos e à música gravada e ao que se conseguia fazer nos estúdios e na música gravada e no que é que nós estávamos a ouvir naquela altura. E eu acho que a grande diferença é que hoje se dá muita importância ao que se faz ao vivo, ou seja, o que está a acontecer naquela altura por aquelas pessoas naquele momento. E o que estamos a partilhar naquela altura com aquelas pessoas naquele momento, naquela sala. Portanto, eu acho que de antes a música gravada teria 80% de importância e a música ao vivo, a gente já sabia para o que era, uma barulheira infernal, o gajo bebia umas coisas, fumava outras e a noite corria muito bem. Hoje em dia eu acho que 80% da música apreciada que se paga é ao vivo e 20% que se dá importância é a música gravada ou a música que nós temos acesso, porque é tanta. E essas duas situações que acabaste de referir explicam também a longevidade e o sucesso dos chutos, já que vocês apanharam chutes e não só. uma parte e outra. Sim. Porquê é que vocês continuam a ter este impacto junto das pessoas? Tens explicação para isso? Acho que isso não é o meu papel. Mas já refletiste com certeza sobre isso. Não refleti. Não? Nunca pensas, nunca ficas com receio de, será que isto vai correr bem? Será que, nunca pensaste nisso? Será que ainda temos Não, sempre correu bem, porque é que havia de correr mal? Pronto, ok, pronto, está aí a resposta. Não, sempre correu bem, porque é que havia de correr mal? Sempre foi um prazer, sempre foi um gosto. Portanto, nunca tiveste receio do público de faltar, ou de vos faltar? Não, quer dizer, do público faltar não, porque há de sempre haver alguém, não é?
não é por ser os chutos, não é por ser o Tim, não há. Portanto, faz parte da natureza humana nós termos um bocadinho de necessidade de atenção para olhar para o outro, nem que seja para o copiar ou para dizer mal, mas temos que ter um bocadinho de atenção, e esse bocadinho é nessa margem de atenção que nós nos mexemos. Há pessoas que são exageradas. Estou-me a lembrar dos Heróis do Mar a fazer as suas performances exageradíssimas no princípio, não é? Há pessoas que são muito mais cool, como o Rui Veloso, também na mesma altura, com os seus óculos e com os seus êxitos, não é? Portanto, há lugar para tudo, desde que haja intenção de se fazer alguma coisa, há sempre alguém disposto a ver. Muitas vezes é muita gente, outras vezes é pouca gente, mas a intenção de quem faz acho que é sempre parecida. Já houve alturas onde eu tive perante plateias que me assustaram. Sei lá, uma pessoa está no Scala do Rio de Janeiro, uma mesa, perante uma assistência, sei lá, de 700, 800 pessoas, tudo sentado em mesas de smoking e de fato de noite, né? E flores nas mesas e tudo. E interrogas-te o que é que vai sair daqui. E eu, tipo, o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu estou aqui a fazer, né? Mas pronto, mas depois a pessoa começa a cantar e as pessoas batem palmas e a meio da canção tu percebes que está tudo a gostar, está tudo a correr bem e portanto deixas-te ir e corre bem. E é um bocado assim, tem sido assim, portanto mesmo agora para o Cantamos Histórias a sensação vai ser a mesma. Pronto, a coisa começa um bocadinho mais enervante, mas depois... Tu consideras-te privilegiado por teres nascido na época em que nasceste? Sim. Eu acho que todas as pessoas são privilegiadas por nascerem. O que é já um bom princípio. É um bom princípio. Depois, acho que todas as épocas, já que estamos nesta de podcast de épocas e tudo, todas as épocas têm os seus quês. O bom, o mau, por aí fora, não é? A nossa teve os nossos, outras terão outros, não é? Terão dificuldades, terão facilidades. Por exemplo, quando comparo as duas coisas, por exemplo, na nossa altura era muito mais fácil ser extravagante. Porque era tudo muito cinzento, muito preto, muito triste, e era muito mais fácil ter energia e ter força era um bem. E também era mais difícil ser visto. Agora toda a gente consegue ser vista. Está bem, mas quando eras visto com letra grande, não é? Agora toda a gente tenta fazer e há muita coisa, mas depois tudo parece pequeno. Ou então nascem aqueles fenómenos imensos, coisas de milhões e por aí fora. Tu acabaste ainda agora de dizer que ainda tens muitos sonhos. Sim. O que é que ainda queres fazer assim que te faça sentir realizado ainda mais? Ainda mais. Ainda mais eu parto do princípio que tens muitos motivos, porque são óbvios para tanta gente que tens muitos motivos para te sentires realizado. Ok, mas eu não me sinto muito eu sinto realizado nessa expressão que estás a utilizar, com certeza. E seria mentiroso e parvo se dissesse que não me sentia realizado. Mas nunca procurei essa realização. Portanto, nunca tive propriamente um objetivo de ficar realizado. Ou seja, as coisas vão acontecendo e vão se fazendo e eu vou gostando de fazer. Pronto, é melhor o presente. E esse é que é o processo, é a parte boa. É o processo. Tenho estado este ano, não sei porquê, mas que eu no Goto e toquei, sei lá, 8, 10 vezes com bandas filarmónicas de todo o país. Com 60 músicos, 90 músicos, sei lá, por todo o país. E fiquei com vontade, até mesmo aquelas coisas paras, fiquei com vontade de poder escrever música para banda. Portanto, poder fazer umas partituras de maneira que a banda filarmónica... Ou seja, tu tens a tua casinha que são os chutos, mas sim, tu queres sempre fazer mais coisas, experimentar mais coisas, estás confortável nessa casinha, mas queres sempre experimentar outras coisas. Sim, porque eu nos chutos, eu não posso fazer tudo o que quero só dentro dos chutos e pontapés, porque senão ia esborrachar as outras pessoas e não ia dar tempo para as outras pessoas, por causa da porcaria de feitio que tenho, ou do signo, ou lá o que for. Mas pronto, por isso aproveito e tento fazer as coisas
À tua maneira? Sim, à minha maneira, À tua maneira. de outras maneiras, com outras pessoas. O que tem sido muito agradável, porque tenho conhecido muita gente muito boa, e a minha vida tem sido porreira por causa disso. Esta coisa de teres crescido em democracia, o que é que representou para ti? Isso foi... Foi muito importante, pois, com certeza. Faz parte daquela coisa que estava a tentar dizer, de tudo ser possível. Quer dizer, as coisas, quando mudam, mesmo no 25 de Abril, as pessoas têm a ideia de que as coisas mudam de um dia para o outro, não é? Mas não, é mentira. Portanto, as coisas vão mudando, demoram tempo a mudar, e muitas vezes, mesmo depois de uma mudança radical e estabelecida com 50 anos, aparecem, sei lá, pinguins e fantasmas e coisas do passado para nos assustar, e que não vale a pena, quer dizer... Há coisas que te preocupam particularmente neste nosso mundo atual. Não sei, sim, há coisas que me preocupam. Certos velhos medos aparecem outra vez. Nós já vimos isto acontecer, já vimos estas mentiras a serem propagadas, já vimos como é que... Faz-me lembrar o perigo do toureiro, não é? Do matador. O matador não tem perigo nenhum. Quem vai morrer é o touro. Quer dizer, eles andam por ali a fingir que têm medo e a fingir que fogem, mas eles estão só a enganar o touro. E é isto que pregam-nos uns medos, pregam uns sustos, preparam as pessoas, mas não vai. É só para terem, porque podem, são donos da situação. É isto mesmo. E nós cada vez somos menos donos dessa situação. Só para terminarmos, já que falámos aqui das preocupações do mundo atual, queres deixar pelo menos um motivo para que nós possamos olhar para a frente com otimismo? Difícil. Difícil. Um motivo. Olha, eu posso olhar para a frente com otimismo por enquanto, porque acho que há sempre qualquer coisa para se fazer, nem que seja tentar corrigir as asneiras que se fizeram no anteriormente. Acho que, por outro lado, a vida das pessoas é cada vez mais comprida. O tempo, embora não pareça, deve ser cada vez mais bem aproveitado. Por outro lado, a saúde, mesmo com os problemas que tem no dia-a-dia e tudo mais, parece-me a mim que cada vez é mais cuidada, e portanto temos todas as hipóteses para quem quiser ter uma experiência de vida bem mais agradável do que os seus pais tiveram, do que os seus avós tiveram, e então não vamos falar então do pessoal da Idade Média, coitadinhos, que morriam com uma dor de dentes. Portanto, temos muita sorte em estarmos aqui hoje, em podermos estar aqui a falar os dois, né? Com alguma segurança de que, se alguma coisa correr mal, como a tua constipação, assim, poderes ir ao médico e tratares e estás boa daqui e tomar amanhã. o comprimido, sim. Sim, tudo isso são razões para estarmos bem. Obrigada, Tim, foi um gosto. Obrigado. A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo do giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos.